Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de saber como Vossa Excelência vai encaminhar, porque nós não estamos... Aqui, ele é um depoente, né? Tivemos agora um depoimento que acabou sendo uma pergunta para ele. Mas nós aqui... Eu entendi que foram várias, mas nós gostaríamos de nos pronunciar aqui, eu e meus colegas. E depois, pode responder se ele quiser, mas eu não entendi que nós estávamos numa audiência pública, ao contrário. O senhor presidente reiterou que não era uma audiência pública. Então, nós tivemos um depoente, uma manifestação do vice-presidente, o que está absolutamente correto, e aqui tem alguns senadores que estão querendo também se expressar. Então, gostaria de uma posição de Vossa Excelência, como pretende conduzir. Agora, eu já disse como conduziria. Ele falou, o relator, ele não é vice-presidente, ele é relator. Ele fez 3 perguntas, ele vai responder em seguida, a senhora tem a palavra. Passo a palavra à senadora Marta Suplicy. Obrigada, presidente. Eu acho que nós deveríamos, primeiro, conversar sobre o conceito da arte e o conceito da pedofilia, que nós estamos lidando exatamente com essas duas questões. Eu gostei muito aqui de uma análise feita pela Procuradoria-Geral da República, a subprocuradora Débora Duprá. Ela é a subprocuradora-geral da República, que exibe aqui um conceito bastante interessante. O âmbito da arte deve ser definido por meio das características estruturais próprias a ela e moldadas por sua essência. Delas deve partir a interpretação do conceito de arte da Constituição. O essencial da atividade artística é a criação livre, na qual as impressões, experiências, vivências do artista são trazidas à exposição direta pela mídia de uma certa linguagem das formas. Toda atividade artística é um entrelaçamento de processos conscientes e inconscientes que não podem ser dissolvidos racionalmente. Na criação artística atuam conjuntamente intuição, fantasia e compreensão da arte. Não é primariamente comunicação, mas expressão, a expressão mais direta da personalidade individual do artista. Aquilo que, em condições normais, seria ato obsceno, deixa de ser percebido como tal, se for representado em uma tela ou no teatro. E uma peça humorística reivindica uma liberdade de expressão cuja amplitude seria impensável para um jornalista ou para um cientista. Mais para frente, a procuradora, a subprocuradora-geral, coloca, de qualquer modo, e aí ela já está mais focada no que nós estamos discutindo aqui, de qualquer modo, não há controvérsia acerca do elemento subjetivo exigido pelos tipos penais citados, qual seja a intenção do agente em satisfazer a lascívia própria ou alheia, utilizando-se, portanto, de uma criança ou adolescente. Quer dizer, a nudez, aí, palavras minhas, ela não é criminalizada, a não ser que ela seja uma nudez lascívia e que esteja ali ocorrendo para a sedução de alguém, possa ser adulto ou criança, no caso do pedófilo, né? E, ausente tal intenção, resta descaracterizada a conduta criminosa. É o caso, por exemplo, de imagem de um bebê desnudo, contida num álbum familiar, ou para vender qualquer produto infantil, ou na capa de um disco de rock, coisas do gênero. Não há que se falar, nesse caso, em crime, justamente porque está ausente o elemento subjetivo específico consistente no fim lascivo da cena. No caso da pedofilia, a pedofilia é uma forma doentia de satisfação sexual. Não só é doentia, como ela é crime. Agora, ela tem algumas características, né? Que nessa obra de arte que se discutia, de uma escultura viva de uma pessoa nua, não está implícito. Ali não existia gesto nenhum daquele indivíduo lá de tentativa de sedução de uma criança. Na frente de 50 a 100 pessoas, de uma criança e do lado da mãe. Então, eu acredito que ali é uma interpretação muito equivocada da questão da arte, né? Ali não existe pedofilia, existe arte. Se vamos ter uma advertência ou não, aí eu tenho muita dúvida, né? No sentido dos artigos que Vossa Excelência colocou,
procede que realmente no ECA existe uma possibilidade de poder ter uma informação sobre o que ocorre. Mas eu acredito que a possibilidade de colocar idade seria um desastre absoluto, porque as formações são muito diferentes. E o senhor diz que não há psicólogo no mundo que vá dizer que não faz mal para uma criança olhar aquele nu. Bom, eu, não, além de ser psicóloga, eu sou membro da Sociedade Psicanalítica Brasileira. E ali vai ser difícil o senhor achar alguém, até no Conselho de Psicologia vai achar, porque sempre vai ter alguém, né, que vai dizer o contrário. Mas a presidência certamente não se manifestará da forma como Vossa Excelência colocou, porque não tem impacto numa criança pequena ver aquela cena. Ela não tem isso dentro dela, de ver ali uma sedução de qualquer coisa. Ela vai ver um homem nu, né? Agora, e para adolescente também não tem impacto. O máximo que poderia ter é uma zoeira do adolescente com um homem nu, criando confusão. Isso poderia ocorrer. Mas ali nada diferente do que ele pode ver na internet, como o senhor sabe, com muito mais facilidade, em qualquer novela também. Então, me parece que nós temos que ter muito cuidado, senão nós vamos ficar aqui no Brasil, nós vamos virar, eu tenho medo, o farol do combate à arte, o farol do atraso, porque seria muito constrangedor. E eu falo isso como ex-ministra da Cultura. Nós começarmos a colocar, aqui é proibido para cima de 18 anos, aqui não pode, não sei o quê. Não existe isso, né? Você vai num museu, por exemplo, você pega qualquer museu, você vai no Louvre, você vê obras de nu. Você vai no Quai Branly, que você vê todas as esculturas, o museu que é para arte negra, todas as esculturas de pessoas nuas. Você vai no Quai d'Orsay, você vê a obra do Courbet. Você vai, onde você for no mundo, você vai no MASP, você vai no MAN, você vai nos outros estados, os museus apresentam essas obras que o senhor considera horrorosas. Na arte, elas não são horrorosas, elas podem impactar. Elas podem ter um impacto religioso, elas podem ter um impacto, eu diria, de visual, podem impactar. Poderíamos pensar, talvez, aqui as obras expostas podem ter um impacto visual ou religioso. Agora, eu diria, acervos de museu, colocar uma coisa desse tipo, seria um retrocesso muito gigantesco, seria muito ruim para nós, como país. Em relação a exposições temporárias, podemos avaliar, porque eu vi que no ECA realmente tem uma possibilidade de pedindo informação. Aí você simplesmente colocar que pode ter um impacto, entra quem quer, não vai quem não quer. Né? É diferente, está ali avisado. Agora, outra coisa que eu gostaria de colocar é sobre a mesma exposição que nós vamos discutir em breve, né, também. Nós temos já uma manifestação que me pareceu muito clara do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul e a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que fazem um trabalho aqui e que me impactou, porque no Rio Grande do Sul, o tribunal, né, a Procuradoria, o Ministério Público, recomenda que não só a exposição não é crime, mas que se recomenda a imediata reabertura da exposição. Então, nós temos várias autoridades jurídicas com uma posição muito diferente, dizendo que aquilo não é crime, né? E nós não podemos nos apequenar em virtude de meia dúzia de pessoas na internet gritando que isso é crime. Não dá para fazer assim, porque, de repente, eles foram, na semana seguinte, interromper uma representação teatral e impediram a apresentação. Quer dizer, que país nós estamos querendo? Né? Onde a expressão artística passa agora a ser censurada, sim, por pequenos grupos que se acham no direito de impedir pessoas de visitarem a exposição, que acabou sendo tirada porque o pessoal do banco achou que estavam sendo vitrines de banco destruídas, ficaram ali com medo e retiraram tudo, né? E que foi pena, porque se tivessem mantido essa exposição, nós teríamos uma discussão mais aprofundada do tema e não essa retração, porque eu li o catálogo da exposição
E é um catálogo muito bem feito. Fiquei bastante impressionada com a qualidade da exposição. Não vi a exposição, mas eu vi o catálogo. Vi obras também, exatamente obras como Vossa Excelência coloca, e obras dos grandes artistas brasileiros e de novos artistas brasileiros, que não iam fazer mal às pessoas e foram privadas de ver essa exposição antes da hora. Então, nós temos... E, aliás, aqui é uma pergunta que eu faço ao senador Magno Malta, porque desconheço. Talvez Vossa Excelência concorde com a denúncia que veio, por isso levou adiante. Mas eu queria saber se não é prerrogativa do presidente de uma comissão não abrir uma CPI. Quer dizer, a CPI foi aberta até por outros motivos, né, que a gente desviou. Mas Vossa Excelência disse que recebeu muitas demandas, muitas denúncias. Essa é uma pergunta técnica. Um presidente de uma comissão, ele tem obrigado a aceitar todo tipo de denúncia que chega? Porque, de repente, uma denúncia desse tipo, será que merecia nós estarmos aqui constrangendo artistas, né? Criando um movimento no Brasil de polarização que me parece negativo para a sociedade. Nós não crescemos disso. Que se fosse para realmente termos uma atitude frente à pedofilia, primeiro o Ministério, não é o Ministério, tem aqui, nós tivemos aqui, primeiro, o Ministério da Justiça e a Segurança Pública, Senasp, fez recentemente 108 prisões de pedófilos, né? E que, durante 6 meses, utilizaram 1.000 policiais para trabalhar na ação coordenada pela Diretoria de Inteligência da Senasp, junto às polícias civis, agências de inteligência, secretarias estaduais de segurança pública, um trabalho realizado com a cooperação da Embaixada dos Estados Unidos, também da adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília. Então, nós não estamos não fazendo nada. Até me surpreendeu muito bem quando eu vi esse trabalho, que quero parabenizar, do Ministério da Justiça, que conseguiu realmente fazer um trabalho de excelência, né? Agora, eu fiquei aqui pensando, senador Malta, seria muito mais profícuo para nós, se nós quisermos nos dedicar realmente à prevenção da pedofilia e impedir isso que ocorra de forma menos numerosa, né? Que nós trabalhássemos em relação a professores, né? Porque na sala de aula, e eu trabalhei em São Paulo, eu que implantei o primeiro projeto de educação sexual em São Paulo, junto com Paulo Freire, depois, na minha gestão, continuamos, nós percebíamos que as crianças que são vítimas de abuso sexual, elas mudam da água para o vinho o seu comportamento. Elas vomitam na sala de aula, elas, se eram pessoas que falavam abertamente, elas se restringem, ficam medrosas, às vezes não querem ir com alguém da família que busca. São todos indícios. Os professores, na maioria, não têm nenhuma ideia disso. Não vão atrás, não acham que a pessoa está... Não sabem que isso é seríssimo quando ocorre e que tem que ser investigado. Tem que ter nas salas de aula. Nós, na comissão, temos aprovado projetos para ter professores com mais sensibilidade, porque não é só com abuso que isso tem a ver com fome, tem a ver com mãe apanhando de pai, a criança perde muito o rumo, mas a escola tem que estar preparada para lidar com isso. Se nós conseguirmos ter isso, uma cooperação também com os conselhos tutelares, com a assistência social, nós vamos ter um resultado muito maior, muito melhor. Essa é uma recomendação que eu sugiro ao nosso relator, senador Medeiros. E isso é uma recomendação que nós podemos colocar. Nós estamos trabalhando agora para a formação de professores. Por que não colocamos isso? Isso tem que estar na formação. Isso é vital, porque vai proteger nossas crianças. Vai proteger as nossas crianças muito mais do que pôr lá coisas dizendo aqui não pode entrar criança com menos de 10 anos, 15 anos. Isso não vai proteger, né? E, inclusive, porque livro de pornografia você compra revistinha na banca, provavelmente. A criança que tem a primeira mesada vai lá comprar. Então, não é por aí. Eu acho que nós temos que pensar grande, nós temos que pensar em outro tipo de atitude que pudesse dar uma colaboração maior para proteger, de fato, as nossas crianças. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigada. O senhor pode responder a senhora Marta, eu não vou responder porque o depoente não sou eu, mas ao final eu respondo para a senhora. Senador Humberto. Carei, pode ficar tranquilo.
Ordem, senhor presidente. Está suspensa a sessão. Eu gostaria, se o senhor me permitisse, fazer um comentário. Eu acho que Vossa Excelência se expressa muito bem e colocou com muita veemência todas as suas lutas e que tem seu mérito. Inclusive, nós aqui todos reconhecemos o seu mérito na lei. Entrementes, quando foi criada essa comissão dos maus-tratos, não teve esse enfoque, né? Era uma comissão dos maus-tratos no auge da questão da baleia azul, no auge do bullying das escolas, tinha outros méritos, outro foco, eu diria. E tudo que nós temos tratado diariamente aqui, a senhora é que não vem. Não, calma, mas eu tenho alguém presente sempre que acompanha Mas todos. O seu ausente de passo errado, a senhora podia estar interessada, já que existe transmite, a senhora podia estar interessada. Não tô, desculpe, porque a senhora, quando fala, se a gente não disser para a senhora, fica parecendo que o que a senhora fala é a verdade. Essa é a primeira reunião que a senhora vem da CPI. Pois é. E sabe por quê? Porque a partir da primeira que eu não vim, porque tinha um impedimento, eu fui informada de como estava indo. E aí... Não informaram sobre as crianças de Janaúba? Sobre o menino na cela do estuprador do Piauí? Não informaram a senhora sobre as audiências públicas aqui? Sobre não as secretas que o senhor impediu os assessores. Não a secreta, eu vi um bandido que me deu uma grande informação que vai explodir o Brasil. Um bandido que estuprou 11 pessoas. Também. Não, senhora, eu estou com a palavra, eu sou o presidente. Eu já ouvi a senhora arrotar tudo que a senhora quis sem nunca ter vindo aqui. A senhora encerre. Eu encerro. Eu encerro falando que Vossa Excelência, eu não concordo com a condução. Estou me retirando desta... Então, não precisa concordar. Eu só estou dizendo que eu estou saindo dessa comissão. E estou colocando que a forma que Vossa Excelência tem conduzido de forma autoritária, de forma desrespeitosa com as pessoas, inclusive em relação a esse episódio do museu e da exposição, é uma forma que realmente chocou a população que tem apreço pelo respeito à arte. E eu acho que foi muito bem colocado aqui, acho que foi o senador Humberto, o que representa para uma pessoa vir numa CPI. Numa condição, o senhor diz, mas não vem como criminoso, não vem como pedófilo. Todos os jornais pegaram essa questão. Aqui, se fosse para vir, era para exatamente escondeu, que o senhor era obrigado a chamar isso aqui, numa comissão que quer ser séria, chamar essas pessoas, que são pessoas sérias, pessoas respeitadas, que têm sua reputação no jornal vilipendiada por essas questões, de estar sendo chamado numa CPI, e acaba sendo uma exploração da falta de informação das pessoas. Já responda a senhora, porque nós temos que continuar. Eu teria que chamar, sim. Toda e qualquer denúncia eu chamo no entorno. Não chamei nenhum criminoso, chamei as pessoas exatamente por esse foco que eu acabei de colocar. Classificação ou censura. A senhora me desculpe, é isso que eu tenho falado o tempo inteiro, não me manifestei. E aqui tem casos explosivos que Essas pessoas que estão aí não foram por classificação, foram por serem o artista e o curador do museu. Não tem nada disso. Eu estou com a palavra, senadora Marta. Eu estou com a palavra. Eles vieram porque a denúncia envolve a exposição e envolve o museu. Nem o museu, nem quem patrocinou vieram aqui como criminosos. Vieram chamados com rege a lei da CPI. Ninguém foi atropelado nem desrespeitado, como também não será. Demais convidar respeitosamente, Gaudense. Sabe por que ele escreveu respeitosamente? Porque eu convidei. Respeitosa. A senhora mandou uma carta de resposta muito respeitosa, que era para Vossa Excelência ter entendido por que ele achava inconveniente vir e que ele não podia dizer isso numa chamada de CPI. Mas numa CPI quem determina não é Gaudense, é a CPI. Como a senhora não veio para votar, só apareceu hoje, está suspensa a sessão. É uma questão de palavras, né? Vossa Excelência tem se referido sempre que ninguém vem em condição de criminoso. Isso é óbvio, porque o criminoso teria que ser trânsito julgado, e nem de investigado. Então, eu gostaria, de uma forma que seria mais, eu diria, mais correta e delicada, ele é um depoente. Está aceito, deputada Marta. A regra da boa convivência, senador Humberto e senadora Marta, é o respeito. O que o senhor acredita, eu posso respeitar. E posso conviver. Eu estou com a palavra, senadora. É questão de ordem, se é questão de ordem, a senhora tem preeminência. Entendeu? Pode ser entendido como uma possibilidade de diálogo, que eu acho que torna interessante. A lei não diz nunca no ECA que é proibido, mas ela diz algo que tem que ter uma informação.
Então, tem uma diferença. Vossa Excelência disse, porque é proibido, não é. Eu acabei de olhar, mas tem que informar. O senhor Vossa Excelência está dizendo que a lei proíbe, não proíbe. E queria fazer outra observação. Pode até ser uma ingenuidade minha, né? Mas Vossa Excelência disse, se tiver uma placa dizendo que é nudez, todo mundo vai querer ir lá. Olha, o quadro mais visto no mundo é a Mona Lisa. E ela não podia estar mais vestida. Então, eu não entendi bem essa É inocência mesmo. Essa admoestação que Vossa Excelência fez. Eu já respondi. Senadora Marta. Eu gostaria de parabenizar o curador da exposição pela categoria da exposição, pela novidade no Brasil de performances desse tipo, que outros países têm muita possibilidade de ver todo tipo de performance, não somente com pessoas nuas, mas performance, a arte hoje. Vossa Excelência poderia até falar um pouco para nos brindar com o seu conhecimento do que são as performances, a mudança na arte do conceito do quadro para a performance. E como isso hoje tem um espaço privilegiado, muito novo, eu diria, e muito difícil, às vezes, de se entender. A arte é transgressora por natureza, é desrespeitosa por natureza. Então, eu acredito que, claro, provoca um certo impacto quando é feita de uma forma que as pessoas ainda não têm essa familiaridade com performances artísticas. Por outro lado, o brilhante currículo de Vossa Senhoria nos mostra que teve uma concepção, né, de trazer exatamente essa interpretação da obra de Lígia Clark. Eu gostaria que pudesse nos esclarecer como é que isso foi concebido nesse sentido e dizer que nós, o que foi primeiro em São Paulo, né, tivemos o privilégio, né, de poder ter essa performance em São Paulo. E toda essa discussão aqui é capaz de criar algumas luzes nesse sentido, né? Que nós não podemos ficar tão a reboque do que se faz hoje no mundo em relação à arte. E, então, para mim, é só para dizer parabéns e pedir desculpa pela forma como tudo isso está sendo trabalhado na mídia e como essa CPI também, eu faço parte dessa CPI, né, se portou em relação a tudo isso. Mas acho que isso está progredindo, já estamos virando a página, estamos focando na questão de controle de idade ou não, e eu gostaria de saber da sua opinião, porque, na minha opinião, ter controle de idade é totalmente absurdo. Agora, dizer que existe um impacto visual ou religioso numa exposição e a pessoa avalia, hoje tem internet, pode ver o que está lá, pode saber se quer ir ou não ir. Então, isso poderia ser, eventualmente, um resultado da CPI, né, como foi colocado. Mas, em todo caso, é só para dizer que fiquei muito constrangida de estar nessa comissão e ter acontecido da forma que aconteceu. Mas Vossa Senhoria acho que colocou muito bem e gostaria de ouvir suas palavras. Obrigado, senadora. Senadora Marta. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar a firmeza com que o senhor defendeu a exposição. Eu aprecio essa clareza e compartilho da sua visão. Eu apreciei o catálogo. E é uma beleza de catálogo, feito de forma muito cuidadosa. Li as introduções do catálogo, e a sua e a do Santander. Acho que eram as duas que abriam, né? E tinha uma comunhão de compreensão do que é a exposição, a Queer Museum. A interpretação na arte do que é a diversidade. O nível da exposição é de primeiríssima. Nós temos os grandes artistas nacionais ali expostos, novos artistas com oportunidade. Então, realmente, foi um privilégio para a população da cidade onde ocorreu a exposição,
poder ter acesso à elaboração da exposição, como foi e como o catálogo também coloca. Isso dito, eu gostaria primeiro de parabenizar, no primeiro momento, o Santander pela iniciativa da exposição e a compreensão da exposição no catálogo. Depois, de lamentar o recuo do Santander frente a quando se acirraram as discussões e a polêmica. Isso realmente não favoreceu a arte e nem ao banco, eu diria. E depois de parabenizar o Santander, que vai fazer agora a mesma exposição, a mesma no Rio de Janeiro, no Parque Lage. E que, se isso realmente for acontecer, eu quero parabenizar a recuperação de um recuo, né, que é muito lamentável para as artes brasileiras. Então, é isso que eu gostaria de dizer. E gostaria de fazer só um comentário, agora não tem nada a ver com o senhor, é com o presidente da comissão, que colocou de novo que tem proibição, etc. Essa proibição, que Vossa Excelência fala que tem no ECA, existe, mas não é na seção, ela existe na seção pornografia. Nós temos que deixar claro aqui que arte não é pornográfica. A arte não pode ter este rótulo. A arte é uma expressão livre do inconsciente e consciente de artistas. Isso, ela pode criar impactos, seja porque tem nudez, seja quando os impressionistas fizeram os primeiros quadros e chocaram pelas luzes, ou quando Duchamp fez um quadro que todo mundo diz que horror, pôr uma privada como um quadro no museu, ela choca. Ela é feita para chocar, ela é feita para instigar a sociedade, ela é avançada, e isso que precisa ser entendido e que nós possamos ter uma compreensão do que significa a arte para a cultura brasileira, para a identidade da cultura brasileira, e que nós não podemos levar a pecha de sermos o farol do atraso aqui no Brasil. Então, eu acredito, eu quero pedir desculpas pessoais, porque aqui não represento a comissão, por essa coercitiva, que não... Eu entendi perfeitamente, o presidente leu a sua carta, muito delicada, eu entendi perfeitamente que Vossa Excelência via naquilo uma incompreensão do que era a realidade da exposição, e aquilo suscitou exatamente uma associação com pornografia, pedofilia e tudo mais, o que foi extremamente nocivo, não só para a brilhante exposição que foi concebida pelo Banco Vossa Excelência, como também para a arte brasileira. Eu encerro aqui as minhas considerações. A senadora Marta fez uma pergunta para mim, mas eu passo a palavra para Vossa Excelência e, no final, eu respondo para a senadora Marta. Senhor presidente, se me permite um comentário. Eu gostaria aqui de... Essa fala última foi muito interessante, porque corrobora o argumento do senador Humberto Costa em relação ao uso que foi feito da arte para outros fins. Foi muito orquestrado. Primeiro, porque não é uma exposição para se criar esse escândalo. Depois, como isso logo repercutiu na internet com essas imagens que não estavam na exposição. E por isso que eu realmente lamento que nós tenhamos embarcado nisso. Isso foi um movimento criado exatamente para criar uma turbulência e uma polarização que não tem a ver com a arte, que foi induzida e introduzida nessa polarização de forma muito infeliz para a arte brasileira. Doutora Marta, deixa eu... Não, eu dou a palavra para Vossa Excelência. Mas quer fazer agora? Para não perder o... Não, pode terminar. Só estou dizendo para encerrar a reunião antes de eu poder me manifestar. Podia ocorrer. Você pode responder. Posso? Pode. Eu fiquei interessada em saber qual é a finalidade de Vossa Excelência pedindo essas 5 obras, né?
o que seria pretendido com isso, né? É um julgamento artístico, um julgamento pornográfico, da pornografia da obra, porque isso tudo me parece muito desconectado ainda da compreensão do que sejam duas coisas: uma exposição de arte e a segunda, desenvolvimento infantil. Então, eu fico até um pouco desanimada com isso, porque não é esse o enfoque, né? Posso continuar? Pode. Com razão, pode continuar, mas eu não podia deixar de fazer esse comentário. E fez muito bem, muito rico, vou incorporar até. Eu gostaria de um respeito frente ao comentário que eu fiz. Eu estou respeitando e acho muito rico, vou incorporar o meu comentário, o que a senhora falou, achei interessante. Para a formação de professores, poder discutir preconceito e discutir essas obras. Então, ao contrário de se relacionar à pedofilia, pornografia ou qualquer coisa induzida mal para a criança, é o coração da exposição. Você poder levar crianças e depois poder discutir o que significa aquilo. É um exemplo fantástico da arte colocando o que é um bullying. E isso as crianças vão poder entender de outra forma, sem ser autoritária, nada, o que é o bullying, e, ao mesmo tempo, entrar no espírito do que significa a arte. Assim como as outras obras, todas podem ser discutidas. Obras que muitos podem achar, e eu respeito perfeitamente, que são afins à religião ou que fazem as pessoas se sentir mal, isso tem que ser entendido, que tem que ter um respeito e que as pessoas têm que ser respeitadas, que a arte é outra, não é um desrespeito. A arte expressa sentimentos. E isso é respeito. Agora, tudo isso é material maravilhoso. E eu espero que esse livreto aí da formação de professores ajude exatamente esses professores a dar uma educação com dignidade, com tolerância, com compreensão do mundo e respeito do que nós queremos para o século XXI. Perdão, senadora, a senhora gostaria de falar? Desculpa, eu vou ter que sair, porque eu tenho um voo agora, mas eu queria parabenizar a exposição que Vossa Excelência fez e a defesa visceral da exposição, que realmente não merecia tudo que aconteceu. E parabenizar o senador Malta pela condução dos trabalhos. Me desculpe ter que me retirar nesse momento. Vai com Deus, senador.